Meus queridos e amados irmãos, com muita alegria, em mais uma oportunidade, eu venho nesta feita vos saudar com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus. Estivemos aí alguns dias, algumas semanas ausentes do nosso canal, deixando de publicar aos irmãos algumas coisas devido às correrias e os imprevistos do dia a dia. Mas aprove a Deus, aprove ao Senhor nos preparar esta oportunidade para comungar com os irmãos uma reflexão da Palavra de Deus, e eu espero de todo o meu coração que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha dar uma direção para o seu dia e que através dessa reflexão, dessa meditação, o Espírito Santo de Deus brade dentro do seu coração, com palavras boas, com palavras de vitória e com palavras de consolação. Queremos dizer que até aqui o Senhor tem sido bom, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado graça para a caminhada, enfrentando os gigantes do dia a dia, mas na força do Senhor nosso Deus, nós somos mais do que vencedores. Queridos, no entanto e para tanto, a nossa reflexão deste dia está localizada no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 64 e o versículo de número 4. O texto sagrado nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Queridos, que bom olhar para a Bíblia Sagrada e ver que o nosso Deus, o nosso Senhor, ainda que tenha todo o seu resplendor, ainda que seja magnânimo, soberano, absoluto, infalível, inerrante, mas Deus, com todos esses atributos e qualidades, Deus, ele é aquele que ainda se importa conosco. E por Deus se importar conosco, por muitas das vezes, a Bíblia vai nos comprovar que a melhor maneira de Deus demonstrar que se importa conosco é com ações, atitudes. E as ações de Deus ao nosso favor, as atitudes de Deus referente à nossa vida, chama-se trabalho. Deus é um Deus que trabalha. Deus não é ocioso, Deus não é omisso, Deus não é negligente. Desculpe-me a expressão, Deus também não é preguiçoso. Deus é um Deus que trabalha. E Ele trabalha pelos seus. Ele trabalha pelos seus escolhidos e pelas suas escolhidas. Ele trabalha pela sua noiva. Ele trabalha pela sua igreja. Ele trabalha pela história da humanidade. E Deus sempre trabalha de maneira favorável a nós. Deus sempre trabalha tendo em vista a nossa melhora, a nossa melhoria, trabalhando sempre para o nosso aperfeiçoamento. E mais do que nunca, o texto que ora acabamos de ler fala isso. O texto classifica o tipo de pessoa e crente que Deus trabalha. Isaías diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Que bom saber que Deus tem trabalhado por nós. Que bom saber que Deus tem trabalhado ao nosso favor. Isso é salutar, isso é saudável, isso é confortante ao coração. Saber que temos Deus do nosso lado, trabalhando do nosso lado. Porém, é importante entender que existem, no mínimo,
três meios a qual Deus trabalha por um escolhido. Existem três formas, existem três vias, existem três maneiras que Deus vai trabalhar na vida do servo e na vida da serva de Deus. Note que Isaías ele vai ponderar apenas que Deus trabalha para. Só que Deus não trabalha apenas para. Deus trabalha em, Deus trabalha por e Deus trabalha para. Antes de Deus trabalhar para, primeiro Deus vai trabalhar em e depois Deus vai trabalhar por. Ou seja, Deus trabalha em mim, Deus trabalha através de mim e Deus trabalha por mim. Então, antes de Deus trabalhar para mim e antes de Deus trabalhar através de mim, primeiramente, Deus tem em vista trabalhar em mim. Muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós queremos que Deus, na sua grandiosidade, Ele venha trabalhar por nós. Eu também quero que Deus venha trabalhar por mim. Eu quero que Deus venha trabalhar para mim. Mas eu preciso entender que Deus é um Deus que não quebra princípios. Deus é um Deus que não pula a cerca dos princípios. Deus é um Deus que não ultrapassa os limites do princípio. E o princípio estabelecido por Deus é este: que antes de Deus trabalhar para mim, primeiro Deus vai trabalhar em mim. O maior interesse que Deus tem não é trabalhar para mim. O maior interesse que Deus tem, primeiramente, é trabalhar em mim. Trabalhar em mim é receber o trabalhar de Deus no meu caráter, na minha moralidade, na minha vida, na minha integridade. E às vezes as ferramentas que Deus vai trabalhar para fazer uma obra em mim são ferramentas de dor e sofrimento. É através daquilo que nós chamamos de experiências pessoais. E muitas das vezes as experiências que nós vamos viver são doídas, dolorosas e sofríveis, mas são através delas que Deus ele vai trabalhar em mim. É através delas que Deus vai aperfeiçoar alguma coisa em mim. É através delas que Deus ele vai retirar coisas de mim e agregar em mim coisas que são dele. Quem não lembra daquela clássica passagem de Marcos capítulo 2, onde 4 amigos desceram um aleijado pelo telhado. E a Bíblia diz que quando ele parou no meio da casa, próximo a Jesus, a Bíblia diz que Jesus traça um diálogo com ele. E neste diálogo, Jesus diz assim: filho, perdoados são os teus pecados. Mas note que aquele homem foi descido até aquele lugar. Ele chegou até aquele lugar, não tendo em vista ou como prioridade receber um tratamento espiritual. Ele não chegou ali para perdão de pecados. Ele não chegou ali para salvação. Ele não chegou ali para um tratamento espiritual. Ele chegou ali para ser curado. Ele chegou ali para ser liberto de uma doença a qual estava prendendo ele numa cama e o impossibilitando de caminhar. Mas como eu disse, Deus não quebra princípio. Aquele homem chegou ali querendo uma cura. Mas Deus, Jesus, não deu para ele aquilo que ele queria primeiro. Primeiramente, Jesus deu para ele aquilo que ele precisava. Porque Jesus entendeu que, acima de tudo, o que aquele homem mais precisava não era de uma cura física, era de uma cura espiritual.
Ou seja, a intenção de Deus é essa. Antes de trabalhar para Ele, Jesus primeiro trabalhou nele. Eu quero que você entenda, Deus é o maior interessado em trabalhar por você e para você. Só que antes dele fazer tudo isso, primeiro, ele vai trabalhar em você. Quem não se lembra também do paralítico do templo chamado Formosa, aonde todos os dias era colocado ali um coxo para pedir esmolas. Pedro e João, subindo a hora nona da oração, se deparou com este jovem nas escadarias na frente do templo, e este homem, estendendo a mão num ato de esmoléu, de mendigância, de pedir esmola, pediu para eles uma moeda. Pedro voltou a olhar para ele e disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Aquele homem queria moedas, aquele homem queria esmola, aquele homem queria uma espécie, mas ele se esqueceu que ali havia um Deus, que antes de dar o que eu quero, primeiro Ele dá o que eu preciso. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Algumas coisas não surgiram, não aconteceram, não desenrolaram-se na sua vida ainda, sabe por quê? Porque Deus, antes de trabalhar para você, primeiro, Ele está trabalhando em você. Aguenta o processo. Aguenta o trabalhar de Deus. As ferramentas de Deus são afiadas. As ferramentas de Deus são pontiagudas. As ferramentas que Deus tem na sua caixinha de ferramenta são ferramentas de dor e sofrimento. Mas Deus nunca trabalha em alguém para que esse alguém saia pior. Deus sempre trabalha para melhorar a história desse seu indivíduo. Segunda maneira que Deus trabalha. Primeiro, Deus trabalha em mim. Segunda maneira que Deus trabalha através de mim. Quando eu ajudo o meu próximo, Deus está trabalhando através de mim. Quando eu estendo a mão para o caído, Deus está trabalhando através de mim. Quando eu ajudo o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o ferido, o triste, o desanimado, o carente, o sofrido, tudo isso é Deus dizendo: eu estou te usando. Eu estou trabalhando através de você. Olha a história de nosso irmão Elias. Elias estava num contexto de miséria, de fome, de sede. Mas a Bíblia é bem clara que Deus o enviou a Sarepta. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Sarepta, ele viu uma viúva com um pouquinho só de azeite, um pouquinho só de farinha, e já havia um decreto determinado na mente daquela mulher. Porque ela diz: olha, eu e o meu filho vamos comer e vamos esperar a morte, porque não tem mais nada que possa se fazer. E Elias, ali sendo um instrumento nas mãos de Deus, proferiu uma palavra, lançou sobre ela uma semente, lançou sobre ela uma profecia que mudou a história dela, que mudou o curso dela, que mudou a vida dela. Muitas das vezes nós vamos estar como Elias. Elias também estava na prova. Elias também tinha vindo de um processo de escassez. E no contexto, não se esqueça, estava sendo perseguido. Havia um mandado de busca contra Elias. Havia um decreto de morte sobre a vida de Elias. Só que a Bíblia diz que Elias se permitiu deixar Deus trabalhar por ele. Antes de Deus trabalhar para você, Deus também, Ele vai trabalhar através de você. É pregando cura, precisando de cura. É pregando de milagre, precisando de milagre. É pregando vitória, precisando de vitória. Mas fique tranquilo, só se permita ser alguém que Deus trabalhe através de você. Porque enquanto você deixa Deus trabalhar através de você, para você, quem vai trabalhar é Deus. Porque a terceira forma que Deus trabalha é Deus trabalhando por nós. Primeiro, Deus vai trabalhar em você. Segundo, Deus vai trabalhar através
de você. Terceiro, Deus vai trabalhar por você. E quando Deus resolve trabalhar por nós, para nós, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Quando Deus resolver se levantar e trabalhar para você, você tenha certeza, um tempo novo vai chegar na sua vida. Um tempo de cântico de vitória. Quando o tempo de Deus chegar na sua vida e Ele começar a trabalhar de maneira gloriosa, você tenha certeza, haverá um testemunho de vitória. Haverá um grande culto de ação de graça. As pessoas verão e entenderão que Deus está trabalhando por você, porque a vitória é grande, o milagre vai ser grande, a bênção vai ser grande e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viram um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Continue esperando em Deus, firme e confiante, porque vai chegar o dia que Deus vai trabalhar ao teu favor e o nome dele na sua vida será grandemente glorificado. Guarde essa palavra no seu coração, não se esqueça de, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificação para que você possa estar a par de tudo aquilo que for postado, comente, divulgue para os seus amigos, ajude esse canal a crescer. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor estará sobre a tua vida. Deus te abençoe, até a próxima, querendo Deus.